porque é o sexo, porque é tabu e porque é que muitas vezes isso nos leva a certas disfunções. Põe a bolinha no... Eu tinha que ter muitos parceiros sexuais para realmente perceber o que é que era bom, mas a verdade é que não. A verdade é que eu noto nas consultas que o autoconhecimento é horrível, ok? Então, Um homem em miúdo é ensinado que os homens não choram. muitas vezes ter muito cuidado com aquilo que digo, senão eu chego a casa vou criar uma discussão naquele casal e posso tirar um divórcio. E quando metemos a pornografia aí no meio? Isso é um tema tabu. Eu vi aquele vídeo ao fim de 6 minutos, ela estava assim, e ao fim de 6 minutos estou aqui e nem sequer estou a querer lubrificar. Eu vou de encontro aos gostos daquela pessoa que está comigo agora neste momento. Entramos na parte do fingimento, ok? Sim. Isto leva a que 1 em 4 pessoas tenha sexo 10 vezes ou menos por ano. Quando é para o ato, nós vamos estar irritadas com as 50 mil coisas que vocês fizeram que nós decoramos. Estás a dizer que agora vou ter que ir ali mexer alguma coisa? Ok, fazer. Hoje é o nosso primeiro episódio com convidado. Trazemos a Vanessa Pinheiro, que é fisioterapeuta pélvica. Vanessa, queres-me explicar melhor o que é a fisioterapia pélvica e como é que nasceu esse bichinho? Então, começando assim um bocadinho se calhar de por onde é que nasceu este bichinho, eu automaticamente sempre percebi que queria ser da área da saúde, queria ser fisioterapeuta e depois a necessidade pessoal minha, na minha vida, fez-me ir de encontro a esta área da fisioterapia pélvica. Então, o que é fisioterapia pélvica? A verdade é que toda a gente vai associar pavimento pélvico, não é? E muito bem, mas a verdade é que eu gosto também de dizer que é fisioterapia pélvica, mas gosto de denominar fisioterapia na saúde pélvica, na saúde da mulher, ok? Eu tenho a especialização na área da saúde basicamente da mulher, do pavimento pélvico da mulher, mas que não é só isso que está subjacente a essa área, porque o nosso corpo, como sabem muito bem, não é só um pavimento pélvico, que é uma estrutura que nós temos no fundo da nossa bacia, ok? Que está ali basicamente a suportar toda a zona abdominal, que tem a parte dos nossos órgãos, bexiga, ok, útero, reito, e tem todas as funções inerentes a esses órgãos, e principalmente por nós sabemos que tem uma vulva, uma vagina, um clitóris, aqueles termos que muita gente se mistura, está bem, ok? E basicamente é isso, é uma área que intervém um bocadinho nestas funções que estão inerentes a estes músculos, a estas estruturas, a esta faixa, estes ligamentos e a todos estes órgãos que estão na zona abdominal subjacentes. Vanessa, para quem começou a ver este podcast agora, porque é que devia ver até ao fim? Então, coisas muito importantes, se alguém quer ouvir falar sobre um tema tabu, que é o sexo, ok? Deve-se manter até ao fim e principalmente tudo que engloba relativamente a disfunções sexuais, mas em termos em si do que é o sexo, porque é tabu e porque é que muitas vezes isso nos leva a certas disfunções que está totalmente associado, ok? Por isso acho que devem ficar até ao fim. Muito bem. Qual é que é o papel do sexo nas relações? Então, claramente perguntámos a uma fisioterapeuta pélvica o que é o sexo numa relação, ok? Claramente que eu não posso tocar em certos termos porque acaba por fugir um bocadinho à minha área, mas a verdade é que se me perguntarem a mim, fisioterapeuta pélvica, a mim, Vanessa, em si o que é o sexo, eu acredito que seja muito aquela intimidade, aquela ligação que se cria num casal, ok? Podendo não ser um casal, ser momentâneo, mas acho que é ali um momento de ter basicamente uma ligação que se cria, uma intimidade e que acaba por sair dali algo que os dois corpos unem, não é? E acho que acaba por ser um bocadinho isso que vai dar essa parte mais interna, ok? Acaba por chegar ao nosso íntimo, ao nosso centro e acho que nos faz sentir muitas vezes aquelas sensações que fora disso acabam por não ser tão espontâneas como é assim no sexo. Muito bem. Epá, eu tendo a gostar particularmente deste episódio, não só porque eu gosto do tema, mas porque há muita coisa que eu tenho a aprender. Uma fisioterapeuta pélvica é centrada só em mulheres ou os homens também procuram esta especialidade? Os homens também procuram, comigo não, porque eu só estou especializada nas mulheres, sou um bocadinho egoísta, fugi um bocadinho para quis defender um bocadinho as mulheres e a parte mais pélvica e feminina, mas sim, a parte pélvica, todos temos um pavimento pélvico, ok? Todos temos um suporte, todos temos órgãos, ok? Todos temos uma bexiga, todos temos um reito, todos temos um sistema reprodutor que está assente sobre um pavimento pélvico. Claramente depois temos profissionais que estão vocacionados, já estão especializados tanto para as duas vertentes, para a parte da mulher, para a parte do homem, para a parte um bocadinho também da parte da pediatria, ou seja, há ali um mundo da parte pélvica, porque colocando uma pessoa diferente vai haver automaticamente órgãos diferentes que têm que ter particularidades diferentes e é preciso formação especializada dentro disso. Interessante, que o Paulo fez-me essa pergunta ontem e mesmo eu não sabia responder. Mas sim, existe. Exato. Ok, existe fisioterapeutas pélvicos
para todo mundo. Tá? Falaste um bocado do papel do sexo nas relações e eu queria fazer uma pergunta muito específica que é, e quando metemos a pornografia aí no meio? Sim, pornografia é assim aqui um bocadinho minar a realidade do sexo. Porquê? Claramente é para vender, ok? Que eles querem ter visualizações, é para isso, há muitos gratuitos e claramente que é que nós sabemos, camadas mais jovens, muitos antes sequer de terem contacto com as relações sexuais, com o sexo em si, acabam por chegar aos sites de pornografia. Claramente que é uma via que nos vai dar informação e que claramente vai dar uma realidade que nós não temos. E o problema é que essa realidade muitas vezes foge àquilo que é real. É distorcida. Sim, porque a verdade é que quando tu olhas, o que é que tu pensas? Tu vês basicamente um sexo focado na penetração. Claro que hoje em dia há muitos subtipos, ok? Nós conseguimos perceber que existe não só a vertente da penetração, acaba um bocadinho por causa de todos os gostos haver um leque muito grande, mas a base desde sempre é muito o foco penetrativo e que acaba sempre com o orgasmo do homem, ok? E Sim. nós perguntamos, ok, a mulher serve um bocadinho ali para quê? Um bocadinho, parece que fica um bocadinho forma de boneco, não querendo menosprezar um bocadinho o papel da mulher no sexo, mas é isso que eu sinto um bocadinho, é que a vertente que nós temos um bocadinho do lado da pornografia, que acaba por se entrar um bocadinho muito no homem e que acaba por nem sequer explorar a dimensão que tem a mulher em si e não é real, ok? Por norma nós sabemos e está documentado que uma relação sexual dura entre 5 a 10 minutos. Quanto tempo é que tem um vídeo de pornografia? Ok? Sim. Muito bem. Por isso. Espera aí, eu perguntar uma coisa específica. Não, era um tema específico. Ok, mas passa à frente, eu depois lembro. Pela tua experiência. Já sei. Só a minha experiência já estão pronto para isto. Isto chegava a fazer um podcast. Isto é a realidade quando se fala de sexo, não é? Acaba sempre assim. Eu acho que nós vamos fazer tipo a Netflix e vamos fazer como é que se chama? Os spin-offs, não é? Fazemos o podcast e depois fazemos um spin-off que é os bloopers da Rita. Porquê é que achas que o público, ou porquê é que achas que é muito focado no prazer do homem? Por causa da audiência também ser mais masculina? Ou não tem nada a ver com isso? Não tenho a certeza do que estou a dizer, mas tenho a sensação que quem mais assiste são os homens. Ok. É assim, se tu me perguntas quem é que mais assiste são os homens, sinceramente não te sei dizer. Nem eu, Aquilo pois. que é cultural é que nós sabemos desde que somos pequenos. Os meninos são Exato. incentivados a se masturbar, ok? As meninas não. É um bocadinho aquela repúdia de uma menina que se masturba, é um bocadinho porca, ok? E os meninos não, são incentivados a isso. Eu acho que é por isso que há um consumo se calhar maior pela parte do sexo masculino, ok? Desde mesmo as camadas mais jovens, por causa desse incentivo à masturbação, ao autoconhecimento, e nós não, porque tudo que é associado à mulher é um bocadinho estranho, é um bocadinho, não fales nisso, sempre é algo que tem um bocadinho mais, um místico por cima, em que nós não queremos tanto falar, em que quando é masturbação a nível do homem, está tudo bem, ok, é bota para a frente e... Exato, mesmo a nível de Mas é parceiros, um homem que está com muitas mulheres é muito Sim. melhor visto. Falando em termos, é um machão. é, Sim, se for uma menina que está com muitos, já não É é assim. assanhada. Ok, é uma assanhada, pronto, não temos Exato. outros termos, não é? Que maluco. Quando tu atendes as tuas pacientes, acabas por ter muitas. Vamos colocar a questão em queixas relativamente a essa parte de lidar. Quando nós pensamos numa fisioterapeuta pélvica, pensamos em algo que tende a ser muito físico à partida, mas a tua experiência leva-te também a lidar com muitos problemas que têm a ver com o psicológico. Sim, e depois isto é importante pensarmos que se tu me dizes que elas me questionam sobre queixas da parte das funções sexuais, às vezes eu não sei no início porque é que elas vêm uma consulta e eu posso tocar no tema várias vezes e se calhar só no fim é que depois de toda a exposição, depois de toda a partilha, se calhar um bocadinho pela à vontade, é que, por exemplo, assumem que realmente isso acontecia-me, porque a verdade é que quem estiver a ouvir este podcast, falando a nível de mulheres, que é aquele foco da minha área, quem é que nunca teve uma dor numa relação sexual? Ok, se calhar todas tivemos, e por isso é que muitas vezes eu digo que até que o facto das disfunções sexuais para mim deve ser a disfunção mais comum, porque é aquela que é mais normalizada, porque o sexo é um tema tabu, nós simplesmente temos que
ter dores e aceitar, já é assim com a menstruação, tudo que é associado à mulher tem dor, ok, é o típico, parece que é normal e não é, ok, é muito comum, mas não é normal, e a verdade é que depois acaba por passar um bocadinho essa imagem de, acaba por ter muito fator físico em si, porque é os sintomas, não é, manifestação física, mas tem todo um processo psicológico por trás, é por isso que quando falamos de disfunções sexuais, não é algo que se trate só com fisioterapia pélvica, ok, se forem casos mais simples, realmente algo físico que está a gerar uma dor ou algum problema a nível da disfunção sexual, claramente pode ser com a fisioterapia pélvica, mas nós trabalhamos muito em equipa multidisciplinar, com o ginecologista e com psicologia, tá bem? Principalmente quando houver ali algo mais do foro psicológico, que às vezes temos questões mesmo de traumas associados, ok? Que os sintomas vão ser físicos, mas tem uma causa por trás que claramente não é física e que se não for tratada o problema não está a ser solucionado da melhor forma. Porque é que achas que as pessoas fogem muito, no geral, claro, a este tema? Porque tentam normalizar, porque somos ensinados que é assim, ou porque até tentam agradar o parceiro de certa forma? É um bocadinho aquela aceitação de que nós, desde gerações atrás, a mulher sempre foi muito normalizada a aceitar um bocadinho a que se tem dor, se tem desconforto, a aceitar simplesmente e não haver qualquer tipo de queixa. E acho que nós tentamos sempre, e isso acaba por ser um bocadinho comum, a ambos agradar o parceiro, não é? Porque é aquele dar e receber, quando estamos a falar de sexo, é um dar e um receber. E acho que muitas vezes, se calhar, nós focamos muito em dar, nós mulheres, é aquela percepção que eu tenho, é que queremos muito dar, mas depois o homem também quer muito receber. Ou seja, eu acho que depois há esse desequilíbrio que também acaba por ser cultural, mas porque se não houver também um bom diálogo, ou seja, uma boa comunicação entre o casal, para cada um perceber aquilo que gosta e explorar até, porque aquilo que eu gosto hoje, daqui a 6 meses pode não ser a mesma, ok? Exatamente. E porque nós estamos em constante mudança, os nossos gostos também, cada vez que exploramos, vamos ter um leque muito maior, e acho que isso é importante, haver essa comunicação, haver um bocadinho essa ligação também, por isso é que quando falamos em sexo, é assim um tema um bocadinho abrangente, às vezes o termo diz sexo, o amor, ok? O que é que realmente nós fazemos, e quando nós falamos do ato, a verdade é que nós temos que nos autoconhecer, porque eu hoje sou uma coisa, há 5 anos era outra coisa, daqui a 5 anos vou ser outra coisa e vou ter gostos diferentes, vou ter, se calhar, formas diferentes de me expressar, e isso é importante nós estarmos sempre interligados. Falaste nisso e lembrei-me logo que sinto que a pornografia influencia muito negativamente nesse autoconhecimento, porque é o prazer rápido, o foco em acabar e não em sentir o momento. Por isso já falamos disto, mas sinto que é importante dizer que esse autoconhecimento associado à pornografia pode ser incompatível ou não. Eu acho que não, eu acho que se nós tivermos a retirarmos o sumo da pornografia e depois, ok, eu vou utilizar isto para me autoconhecer, ou até vou confrontar o meu companheiro de, ok, obviamente podem assistir pornografia juntos, obviamente, mas podemos confrontar e até experimentar e perceber, olha, gostaste disto, não gostaste? Olha, realmente quero experimentar isto, quero sentir coisas diferentes, quero perceber o que é que o meu corpo nos dá em resposta a algum estímulo diferente. E acho que é um bocadinho que falta isso, é haver esta ligação de, ok, pornografia é uma fonte de conhecimento enorme, sim, e nós temos de saber retirar aquilo que é bom dela, mas também pôr em prática. O que é que interessa? Eu querer copiar alguma coisa que eu vi no vídeo de pornografia, se a pessoa que eu tenho à minha frente é uma pessoa real, ok, e se eu nem sequer pensar eu vou de encontro aos gostos daquela pessoa que está comigo agora neste momento, seja um parceiro de longa duração ou não, ok, vou de encontro aos gostos dele, não vou, porque isso acho que é o importante. Claro que nós temos que ter ferramentas, não é? Temos que ter uma bagagem para aplicar. Eu acho que falta muito o nós aplicarmos e também termos uma resposta. Porque depois aqui entramos na parte do fingimento, ok? Sim. É assim, na parte do homem não é assim tão fácil eles fingirem, não é? Porque eles são um bocadinho mais descarados do que nós no nível de sexo. É muito fácil perceber mais sinais no homem, porque sinceramente acho que nós mulheres temos mais a tendência e um bocadinho esse vício de querer fingir coisas. Isto também não ajuda, porque se estás do outro lado e alguém está a fingir, depois tu vais-te questionar se realmente ela está a gostar, não está a gostar, porque se eu quero fingir é porque eu quero dar também um bocadinho essa noção de, olha, estou a gostar, mas porque é que eu estou a fingir? E depois isto vamos buscar questões muito mais profundas, não é? Porque razão é que alguém vai fingir, por exemplo, que está a ter prazer se não está a ter prazer. Ok? Pois. Não é? O tentar agradar, talvez. Mas porque é que queremos agradar tanto o outro e não queremos agradar a nós de igual forma? É essa não é ser egoístas, mas se calhar em algum momento é dizer, olha, mas eu hoje quero experimentar coisas diferentes e hoje, olha, o foco não és tu, hoje sou eu. Pronto, e acho que é um bocadinho que
tentar dividir um bocadinho a balança, e se calhar vai haver alturas em que, ok, olha, vou ver se ele gosta disto, vou experimentar. Porque isso também é um bocadinho, também acaba por nos dar prazer nós quando estamos a agradar o outro, não é só agradar a nós. Claro. Acho que depois acaba muito a haver esse desequilíbrio. Nós mulheres temos tendência, se calhar, de tornar as coisas um bocadinho mais fictícias também, porque nós também temos a realidade depois da pornografia, não é? Se uma mulher não se masturbar, não se conhecer, não ter esse autoconhecimento, também como é que ela vai saber aquilo que gosta? Vai simplesmente ver e querer replicar, vai fingir. Porquê? Eu vi aquele vídeo ao fim de 6 minutos, ela estava assim, e ao fim de 6 minutos estou aqui e nem sequer estou a querer lubrificar. Ok, e nós ficamos assim, o problema é meu, e nós assumimos que o problema é nosso, e não assumimos que simplesmente alguma coisa não está a corresponder às nossas expectativas. Interessante. Tanto o fingimento como a necessidade de agradar. Falaste há pouco da questão das mulheres que muitas vezes podem ter problemas ou podem ter dor e assumem que têm que a esconder. Podem vir de origens que são muito difíceis para nós de compreender e que são muito mais profundas do que propriamente só dizer que é assim e pronto. Quando nós pensamos um bocadinho acerca do que é a história do ser humano há milhares de anos atrás, quando a nossa principal preocupação era só a sobrevivência e a reprodução da espécie, tu tens aí uma explicação porque é que as coisas estão assim no subconsciente. O homem era fisicamente mais forte que a mulher e por isso a sua missão na sociedade era assegurar alimento e proteger a família, enquanto a mulher era reduzida, entre aspas, ao papel de reprodução. E é óbvio que se há milhares de anos nós éramos assim e fomos assim durante muito tempo, é óbvio que a mulher tendia a aceitar esse papel como o papel fundamental e provavelmente aí seria natural eu aceitar que é desconfortável, por exemplo, para mim, ou que eu tenho que aguentar que isto é o certo, porque o meu papel é reproduzir. E nós esquecemos que no meio disto tudo já se passaram milhares de anos e felizmente nós hoje não temos a preocupação do ser humano não é a reprodução e a sobrevivência. Felizmente nós já conseguimos estar muito mais à frente e num ponto de evolução e de segurança, de qualidade de vida, não é? Condições básicas, em que a mulher consegue estar num patamar perfeitamente equilibrado com o homem. E isso já não devia ser questão. Mas não continuará a ser uma questão porque as pessoas não falam sobre o assunto. Já não é necessário isso. Sim, a verdade é que as pessoas não falam e não se atualizam. E realmente no início, lá mesmo nos primórdios, a verdade é que o homem simplesmente replicou aquilo que via dos animais. Simplesmente tu vias o sexo macho, não é? Em cima da fêmea, a ter completamente controle sobre o ato, ok? E a verdade é que isso foi replicado, e até agora não sei o nome da série, mas eu cheguei mesmo a ver uma série que retratava um bocadinho isso, que era um bocadinho a emancipação da mulher, de ela também dizer que tem gostos e que tem formas de fazer, que era basicamente confrontava alturas diferentes, de séculos diferentes. E era um bocadinho nisso que se falava, que é dessa evolução, e foi isso que também quis retratar. Foi a evolução de que, claramente, não é só para reprodução, ok, graças a Deus. Não era como antigamente, não era tão fácil como hoje em dia, não havia métodos contraceptivos. A verdade é que, claramente, sabíamos, dizendo assim, quem vai à chuva molha-se, não é? E claramente é que hoje em dia não é assim. E nós hoje temos a sorte de nós, mulheres, podemos nos dar ao prazer de ter sexo por prazer, ok? Isso é importante porque realmente sim, eu acho é que depois já há aqui uma convergência de gerações. Passamos de uma fase em que houve ali um querer saber, mas foi um bocadinho oprimido, e claramente agora estamos numa fase em que o querer saber, experimentar tudo, e acabamos por se calhar roçar um bocadinho a falta de limite e liberdade do outro. Porque claramente se hoje todos temos liberdade de nos expressar, sabemos cada vez mais a violência no namoro é presente, sabemos cada vez mais a violência, ok, a nível de sexo está presente, ok, a opressão, aquela submissão, a sensação de ter poder, claramente quando ela é auto-infligida e com esse objetivo, tudo bem, ótimo, perfeito. Mas quando não é, acho que acaba por ser um bocadinho esse o problema, é que estamos numa era em que todos querem experimentar tudo, ter muita liberdade, mas é aquilo que se diz, que a nossa liberdade termina quando o outro também termina, não é? Não podemos ultrapassar o campo dos outros. Eu acho que continua a haver a falta de comunicação. Não havia conhecimento, há muito conhecimento, mas também não se sabe o que fazer, nem se sabe como conjugar um bocadinho esse conhecimento com a realidade. E quando assim acaba a pessoa que não está tão feliz, uma está realizada, a outra não é? Não há comunicação, a que não está
acaba por gerar uma aversão ao sexo, não é? E podes mesmo pôr termos. O homem fica realizado, a mulher quase nunca. Eu ontem até tive interesse de ver percentagens de estudos que havia sobre a questão de nós atingirmos o orgasmo, de nós termos prazer nas relações. Assustei-me com as percentagens. Não me perguntes, mas dos vários termos, quem atinge orgasmos, quem finge orgasmos, era tudo entre 50% por 80%. Eu fiquei mesmo assustada porque não tinha noção realmente da percentagem em si. Sabia que era uma grande percentagem de mulheres que fingem orgasmos, que basicamente nunca teve um orgasmo. Também existe, ok? Por isso imagina o nível de falta de conhecimento, porque gente, qualquer pessoa na vida se vai cansar e vai ser egoísta para dizer não, eu quero sentir prazer. E uma coisa é que nós também, é um dos problemas, que nós depois, associando também à pornografia, também queremos muito depois ter um orgasmo só a nível de penetração, ok? E coisas muito importantes é que se eu não souber aquilo que me vai dar prazer e que vai estimular principalmente o meu clitóris, ok? Porque ele pode ser estimulado externamente e internamente, ok? Quando nós temos uma penetração, acabamos por ter um estímulo interno, ok? E nós temos que perceber uma coisa que é, o que é que eu gosto? Em que zona? De que forma? Ok? Intensidade, ritmo, pressão, sem pressão, ok? E isso é muito importante e também acaba por ter que ter um autoconhecimento da mulher. E acho que isso está a falhar um bocadinho em nós. Porque a verdade é que eu noto nas consultas que o autoconhecimento é horrível, ok? Então se diz alguém, olha, agora vai ter que ir em casa fazer aqui uma exploração, autoconhecimento, colocam-me aquele olhar um bocadinho de estás a dizer que agora vou ter que ir ali mexer alguma coisa, ok? Fazer trabalho de casa, está bem? E depois é um bocadinho isto que nós vemos, é um bocadinho a falta de autoconhecimento da mulher em si. É isso que acho que está a falhar imenso, porque se nós não nos conhecermos e dermos a conhecer, os homens claramente que vão aprender, ok? O que eles querem é, claramente, eu acho que eles sabem que ficam satisfeitos e ainda mais satisfeitos vão ficar se derem prazer às mulheres, ok? Porque nenhum homem também é egoísta a esse ponto de não, eu só quero para mim, tu não me importa. Eu acho que falta um bocadinho esse autoconhecimento nosso para também nós os podermos ajudar a eles nos ajudarem aqui esta troca. Sim, acho que é o que falta um bocadinho. Quando ouves muitas mulheres a dizer, eu já ouvi amigas minhas a dizer este é mão na cama, ele é mão na cama, ele é mão na cama, e depois vês, chegas à conclusão que são todos mãos na cama. Mas já tentaste ensiná-lo? O problema é que não são eles que são mãos na cama. Porque eles se calhar chegaram ao fim e disseram foi top, adorei. É falta de comunicação. É. Eu não vou saber. É uma coisa importante. Isto já vai um bocadinho da minha vida pessoal. A verdade é que eu sempre achei que quem ia gostar muito e ter muita noção do sexo, do que é, o que é bom, sempre pensei que era alguém que ia ter muitos parceiros sexuais. Juro que pensei mesmo. Eu achava assim, fogo. Eu comecei a namorar desde muito nova, andei muito tempo com o mesmo, assim, eu sou uma burrinha nisto, claramente, porque se eu não experimentei muitas máquinas diferentes, ok? Eu vou ter menos conhecimento que os outros. E a verdade é que eu comecei a perceber isto. Ok, rodou, mas autoconhecimento zero. Rodou, autoconhecimento zero. Porque a verdade é que também o processo de estás com o mesmo parceiro vai fazer com que os dois se conheçam. Por isso, uma pessoa que se calhar teve muito tempo com um parceiro, se calhar conhece mais de si do que aquela pessoa que rodou por parceiros diferentes, que vão ter hábitos diferentes, vão ter gostos diferentes e ninguém tem tempo de se conhecer a esse ponto, ok? É por isso que se nós pensarmos, ok, a primeira relação que eu tive com qualquer um dos homens que tive foi boa? Quando é que começou a ser bom? Quando é que começou a ser realmente... Sim, exatamente. E por isso isto é muito importante, é que a verdade é que eu achava mesmo isto, juro, isto é mesmo verdade, eu achava que eu tinha que ter muitos parceiros sexuais para realmente perceber o que era bom, mas a verdade é que não, porque aquilo que eu tenho que perceber é aquilo que para mim é bom. E acho que isso é que é importante e claramente depois fiquei a perceber, ok, então afinal não é preciso, porque ainda para mais todas as pessoas são diferentes, eu nunca fui uma de ter que andar a rodar meio quarteirão, por isso também para mim não fazia sentido, porque eu ia frustrada, porque depois temos aqui a parte mental, todos temos gostos e para mim eu nunca tive esse objetivo, então para mim ia ter um fator psicológico enorme, eu não ia gostar, como era óbvio, ok? Se lubrificasse era milagre, só se fosse em algum momento que eu ou fizesse como os senhores doutores que mandam, que é um copinho de vinho branco e vamos embora, mas claramente que não, está bem? Depois isso também vai um bocadinho dos gostos, se calhar para algumas estar com diferentes parceiros sexuais isto é bom e até dá ali uma excitação que para elas é bom, mas depois se calhar falta aqui uma grande falta de conhecimento porque ninguém tem tempo de explicar os gostos, hoje é um, amanhã é outro e depois é outro, claramente não vai haver tempo para isso, só que estejam ali 3 horas. Exato. Pelo menos, não é? No processo completo. Muito também falta isso, um processo completo, ok? Sim, falta isso, obviamente, não é chegar lá, tira... 1, 2, 3, vai e está. Obviamente que as coisas não funcionam assim.
Está bem? É a mesma coisa pensarmos que quando queremos que algo passe numa coisa tem que se colocar lubrificante, tem que se dar tempo para preparar ali as coisas. Também é preciso esse tempo em nós, está bem? Mais em nós do que nos homens. Temos que somos uma máquina, a máquina tem que começar a funcionar, é preciso lubrificação. Criar o ambiente. Sim, criar o ambiente. E É isso não tudo. é dizer assim, fogo não queres, parece que não queres, não estás lubrificada. E se calhar é dizer, não, se calhar não estás a fazer um bom trabalho. Exato. Muitas vezes a questão está bem, é sempre imposta como nós, é que nós estamos a lubrificar, nós é que não estamos bem. Não, se calhar tu é que não estás a fazer as coisas, não Sim. estamos sintonizados. E o trabalho dos homens, eles Desculpa, estou a levar aquela... Eu estou Estou só com a aqueles aprender. olhos para mim Eu estou de só a tu aprender. estás a rasgar os homens. Eu estou numa autêntica aula. Eu não tenho nada contra os homens, ok? Eu só estou a falar da realidade, está bem? Muita culpa nossa, está bem? A culpa não é vossa, está bem? Todos temos culpa. Claro que sim, Sim. claro que sim. Tocaste aí num ponto muito importante que é que eles querem agradar-nos. Nós não estamos a Querem, conseguir claro que passar a mensagem, percebes? Eles também gostam de ver que uma mulher está a gostar. Quem é que não gosta, não é? Sim. Não, Mas- não vale fingir, não é? Porque aí muitos Exato. acreditam, é verdade, mas quem conhecer a mulher sabe claramente distinguir quando ela está a fingir ou não está a fingir. Sim, sim, Eu sim. não consigo fingir. Gosto, não gosto e pronto. E se estiver chateada, ainda pior. Porque se as coisas não for, fico irritada mesmo. Era sobre isso que eu ia falar. O trabalho dos homens, o criar o ambiente, que nós acabamos de falar, começa muito antes da relação, mas muito antes, não é? Sim, nas, nas pequeninas coisas que fazem durante o dia. Sim, Não é? porque Da maneira como te tratam. É Não. isso, imagina. É sentir-te acolhida. Nós somos seres muito mais sensíveis a essas coisas, a essas Somos. pequenas coisas. Não somos sensíveis, somos tramadas. Porquê? Alguém que não te dá bom dia. Não pergunta como é que estás. Como é que está a correr o dia. E vamos fazer isto. Não tem interesse. Depois entras no carro, chegas a casa e é festa. Oh, gente, se não quiserem saber de nós durante o dia, não venham ao fim do dia nos chatear, por amor de Deus. Sim. Não, ok? Porque acho que é isso um bocadinho também que há mostrar o interesse, porque a verdade é que se calhar vai haver bons amantes, ok, na cama e ótimo, excelente, porque funciona só aquilo. Mas a maior parte de nós, quando começa a construir uma relação, claramente que o sexo é muito importante numa relação, mas não é o principal. Porque senão aqueles momentos do sexo que era para ser o auge, vão deixar de ser o auge, porque simplesmente também não se preocupam connosco, não há o cuidado, não há pequeninas coisinhas. Claramente que depois, quando é para o ato, nós vamos estar irritadas com as 50 mil coisas que vocês fizeram que nós decoramos, ok? Sim, claramente que nós decoramos e para vocês vai poder ser, mas para nós claramente não vai sortir da mesma forma, porque a mulher tem um processo mental muito grande durante o sexo. Estás a lembrar-me um estudo que eu li há uns tempos sobre frequência sexual que concluiu que 26% dos casais que estão numa relação de longo prazo, ou seja, 26% das pessoas que estão numa relação de longo prazo fazem sexo 10 vezes ou menos num ano. 10 vezes provável. num ano. Sabes ou porquê? menos. Rotina, monotonia, basicamente perdes qualquer tipo. Não é dizer que não vai haver aquela chama, mas a verdade é que o dia a dia torna-se tanto o mesmo, pois tu tens preocupações do dia a dia, que é o trabalho, contas ao fim do mês para pagar, objetivos, e porque agora queremos casa, e porque agora é preciso de contas para pagar, porque agora queremos evoluir nisto e naquilo e naquilo outro, e este stress do dia a dia, esta preocupação, principalmente em nós mulheres, faz com que o desejo, ok, sexual esteja totalmente reduzido, ok? E isso é importante nós percebermos, porque claramente se o desejo está reduzido e nós não formos incentivadas porque nós funcionamos um bocadinho de maneira diferente, claramente não vai haver esse desejo e muitas vezes vocês até vêm para a nossa beira e são rejeitados. Isso também acontece e provavelmente é aquilo que muitas vezes se diz, os homens estão sempre preparados, ok? Claramente podem estar mais preparados porque facilmente desligam uma ficha e ligam na outra. E nós não, temos ali um processo mais por trás e já está também provado que, por exemplo, nas mulheres, neste ritmo, numa relação duradoura, com o ritmo do dia-a-dia, claramente, provavelmente o prazer, a vontade, o desejo sexual só vai aparecer durante o ato, ok? Então nós mulheres estivemos à espera, nem sequer 10 vezes ao ano, ok? Por isso é mesmo verdade. É uma coisa muito importante, é que se nós olharmos à nossa volta, isto tem a ver um bocadinho com as mulheres, com a questão da reprodução. Foi-nos incutido que nós é que temos que ter a preocupação, porque um preservativo no sexo é mau, ok, ninguém gosta, está ali algo no meio dos dois, ok, então o que acontece? A maior parte de nós toma uma pílula, ou tem, ok, algo com um dispositivo hormonal. E é muito importante percebermos que se nós não tivermos uns bons hábitos de saúde pélvica, aquele boom de hormonas vai automaticamente reduzir a nossa lubrificação, porque o objetivo é não haver reprodução,
se o objetivo é não haver reprodução e minar ali alguma das fases do nosso ciclo, automaticamente a lubrificação vai ser reduzida. Porque a lubrificação existe para quê? Para termos automaticamente uma ovulação, acaba por haver uma fecundação e depois ter a certeza que não vamos ter ali migração de micro-organismos para a zona da nossa parte mais interna, ok, da vagina, e principalmente não haja nada que chegue ao nosso outro tipo de infecções, ok? E é muito importante percebermos que há muita mulher, ok, que não quer dizer que esteja se calhar a um nível de secura vaginal, mas tem uma lubrificação muito reduzida, ok? E isto também vai fazer com que depois a parte hormonal entre um bocadinho aí nesse campo a nível da libido, tá bem? E depois é importante que estas mulheres que têm esta lubrificação reduzida por algum tipo de anticonceptivo hormonal, automaticamente temos que perceber que elas vão ter se calhar ali um timing a nível do próprio ato, do próprio sexo, que vai estar se calhar a precisar um bocadinho mais de tempo e de trabalho, porque a lubrificação normal, aquela base, não vai estar lá. Okay? Deste a explicação científica para o que aconteceu comigo. E eu sei que aconteceu, não sabia porquê. E comigo. Contigo também. E se calhar com muitas... Claro, tu não tens de tomar uma pila, pá. É verdade. Não. Há muitos anos que deixei a pila, mas quando deixei foi quando me comecei a querer descobrir, porque até aí nem tinha vontade. Imagina, já estão a pilar desde os meus 16 anos. Vou fazer 28, gente. Não foi por esta questão em si, foi uma questão de acne, que foi a última linha. Coisas importantes. E posso dizer isto aqui, não há problema. Parei de tomar a pílula há um mês, porque achei que a pílula me estava a fazer retenção de líquidos enorme e pronto. E no esquecimento parei e deixa ver. Juro-vos que neste mês eu fui uma Vanessa totalmente diferente. Eu acordei diferente. Eu trabalhei diferente. Tiago, põe a bolinha aí no podcast. Juro que isto A partir é de agora verdade. isto é sensível. Põe as vossas crianças num quarto. Isto é mesmo verdade. O nosso estar nem teve nada a ver com. Também, obviamente, com o sexo, obviamente. Mas nem teve nada a ver diretamente com o sexo. Foi o estar. Eu senti coisas que eu disse assim: isto é normal? E eu assim, imagina, uma fisioterapeuta pélvica a perguntar se é normal. Até me questionava a mim mesma de: ui, isto é diferente. Ui, sinto alterações de humor. Ui, estou irritada. E não costumo estar muitas vezes, mas. Sentir aquela oscilação de ui, isto existe. Ou seja, claramente que é um redescobriste, não é? sim, não é aquela sensação que eu já não sentia que existia no corpo, porque uma coisa, ok, estamos no sexo, é totalmente diferente, mas sentir que estamos vivas fora disso é tipo uma sensação que é a melhor coisa do mundo. E imagina, alguém tomava uma pílula há tantos anos. E a verdade é que eu vi um bocadinho parar esta área, não foi diretamente pelas duas a nível da relação sexual, mas depois percebi que sim, e por isso é que depois o meu foco em entender isto foi um bocadinho importante para mim mesma, foi por outras questões, mas automaticamente que eu vindo para esta área descobri muitas coisas em mim mesma. Valeu todo o dinheiro que eu tenho gasto e que tenho estourado literalmente, porque me deu conhecimento que é vida e que sei que muitas mulheres não têm, e por isso daí esse interesse em ter que o partilhar e ter que quase que abanar estas mulheres, dizerem empoderem-se, acordem, mexam-se, sintam-se. Não é assunto que é tabu, é mesmo bom tu conseguires. Sim, passa por nós, nem passa pela pessoa que está ao nosso lado, começa por nós mesmo. Isso é importante porque se começar por nós e eu puder tirar 5 minutos do meu dia para eu me sentir, nem precisa ser todos os dias, ok? Uma vez por semana, alguém se sentir, redescobrir, claramente que a vida de uma pessoa muda, ok? Muda mesmo. Tenho uma questão que não sei se vais saber responder, até porque não sei se há um fundamento científico. Squirt. O que é que acontece? Porquê é que acontece? Consegues? É sim, basicamente é associado a uma ejaculação. Da mesma forma que acontece com o homem, mas só que tem a ver com a mulher. Não precisa ser na mesma quantidade que a do homem, porque às vezes também aquilo que se vê não é aquilo que é também real, ok, a nível de pornografia, está bem? Depende muito de volumes, de ciclos de hidratação do homem e tudo, mas sim, pode acontecer. Se comigo alguma vez aconteceu, não faço a mínima ideia. Porque em nós, claramente, se nós estivermos ali coladinhos, é um bocado difícil de percebermos. Então, se for alguém que lubrifica imenso, no meio daquilo tudo, pode claramente passar um bocadinho despercebido. Sim. Se for alguma mulher que não lubrifica assim tanto, até se calhar pode ser mais evidente que aconteceu, porque fica literalmente ali tudo molhadito, não é? Mas sim, basicamente acontece, ok? Não é um mito, existe sim. Não sei se é assim muito difícil, do que é que tem um bocadinho a ver, porque já foge um bocadinho ao meu conhecimento também. Exato. É verdade, está bem? Mas a verdade é que sim, existe um mito, está bem, é uma ejaculação como acontece também automaticamente nos homens, só que nós tem a ver um bocadinho com a parte da lubrificação do muco, sai em jato, ok? Sim, muito existe, bem. Não é mito.
Pela E tua- agora sim vai olhar para mim. Continua a aprender. Pela tua experiência, qual é a grande diferença entre uma mulher e um homem que procuram uma fisioterapeuta pélvica? Qual é a principal queixa das mulheres? Qual será a principal queixa de um homem? Este é um podcast de partilha. Trabalhamos arduamente para dar-te o melhor e só é possível com o teu apoio. Para trazermos o melhor conteúdo e mais convidados, é fundamental o teu feedback. Por isso, se gostas do BMS Podcast, clica no botão de subscrição e interage connosco. Então, saindo da parte do sexo, ok. As mulheres, neste momento, todas preocupam-se com as perdas de urina, ok? É aquilo que preocupam mais. E que eu depois vou explorando. Claramente que nós temos que perceber que a bexiga está à frente do útero. O útero tem que ter mobilidade numa relação sexual. Se eu começo a perceber que existem estruturas muito rijas, ok? Muito tensas, claramente que eu sei que se a parte urinária está afetada por isso, a parte sexual também vai estar, a não ser que não tenham um homem com um pênis muito abonado, tá bem? Se não for muito abonado, se não for suficiente, não for necessário ter assim tanta mobilidade, se calhar até aquela mulher claramente pode nem ter qualquer tipo de sintoma. Depois também depende um bocadinho de relação do nosso canal vaginal com o próprio pênis, está bem? Não tanto às vezes da grossura em si, que se calhar um bocadinho influencia, prejudica um bocadinho mais até o facto de haver lubrificação ou não, mas sim o comprimento. Se for um homem que seja um bocadinho mais comprido, ok? Realmente, por exemplo, se alguém me chega lá e tem mesmo tensões de falta de mobilidade, é provável que aquela mulher vá ter uma dor na penetração profunda porque não vai haver mobilidade das estruturas, ok? Porque a verdade é que nós pensamos, nós não temos que ter uma vagina do tamanho do pênis do homem. As nossas estruturas são todas móveis e têm flexibilidade. E o que acontece a certo momento é que existe um movimento de vai e vem e o nosso corpo cede. Muitas vezes não cede e por isso é que dá uma dor profunda. E acredita que a dor é mesmo profunda, é sério, existe, está bem? E muitas fazem cara feia, reprimem e está tudo bem, porque para os homens é bom, mas para aquela mulher, se não tiver uma boa mobilidade, o que vai acontecer é que ele vai dar mesmo dor. Sim, então não existe isso, porque se houve, não existe isso de aquela mulher tem dor porque tem um canal mais pequeno. Não. É falta de... Claramente vai haver muitas variações anatómicas, ok? Mas a verdade é que nós temos que ter mobilidade pélvica. Claramente que se tivermos um útero que está preso, ok? Está rígido, está fixo, não tem qualquer tipo de mobilidade, o problema está aí, não é? No canal vaginal dizer assim, tu és muito pequena. Isso não existe, ok? O que os homens podem realmente sentir é que diferentes mulheres podem sentir que algumas... não é dizer mais apertadas, porque eu não gosto de ser isto apertadas, porque isso só um bocadinho mal. Esse termo Algumas fica tudo mais aconchegado. Sim. E outras fica tudo ali um bocadinho mais solto, vá. Porquê? Porque tem a ver um bocadinho também, todos temos proporções diferentes, ok? O tónus da musculatura pélvica pode ser diferente. Uma mulher que tenha menos um tónus menor da musculatura pélvica não vai ter tanta, se calhar, encerramento do canal automaticamente. E depois temos que perceber que pode variar por aí, um bocadinho pelo tónus, que é aquilo que muitas vezes nós achamos que todas as mulheres também têm a falta de força e muitas podem ter a rigidez e o canal simplesmente, a abertura, aquilo abre por tração, ok? Porque não há falta de mobilidade e o que vai acontecer é que vamos abrir o nosso canal da vagina e ele não vai ter muitas vezes um aconchego que deveria ter por causa das tensões, está bem? Isso também é muita coisa que nós às vezes achamos de eu sinto que sou muito aberta, muito solta e depois vamos a ver, ok, nós temos a tensão, se calhar nessas posições vai estar num alongamento que não há mobilidade, então aquilo repuxa, ok? Muito interessante. Imagina tipo um elástico a puxar e aquilo abre. Pronto, é um bocadinho assim. Que é daí... E no caso de um homem, tens a noção... Sim, um homem, apesar de não trabalhar diretamente com os homens, é ser um bocadinho. Porquê que o homem não fisioterapeuta pélvica dizer que tem algum problema? Porque eles admitir é grave, está bem? Sim, vocês não admitem nada, simplesmente. Escondem os problemas, por isso para alguém dizer é porque alguém notou. Por isso... Disfunção erétil. Sim, e há uma mais comum que é essa. Ejaculação precoce. Pronto. E duas grandes razões, ok? Claramente hoje em dia já há mais conhecimento e há homens também têm dor pélvica e claramente vão procurar a fisioterapia pélvica. Mas claramente se pensarmos de algo que vai influenciar o ato sexual é aquilo que os vai preocupar e que vais querer procurar, ok? Claramente que vai haver outras disfunções igual como nós, está bem? Mas aquelas que provavelmente podem mesmo estar mais preocupados e saltar um bocadinho à procura deles, sem eu trabalhar diretamente com homens, ok? Vão ser essas duas, ejaculação precoce e a disfunção erétil. E se as mulheres já têm algum medo de admitir, os homens... Não admitem. Alguma mulher deve ter que dizer, fogo, tu não prestas.
Para ele Exato, pensar, tem- ferir o ego. Alguma mulher tem que dizer esta barbaridade, porque é uma barbaridade. Alguma mulher dizer isto: olha, tu não prestas, Claro, veste claro. muito depressa. Ok? É sempre assim. Está bem? Isso claramente também é uma barbaridade do nosso lado, porque se também queremos ser compreendidas, queremos ser ajudadas, depois também quando há algo do outro lado também não podemos logo contra-atacar e dizer está bem, mas claramente tens que ferir o ego de um homem para ele ir procurar ajuda. Exato, é ferir o ego. Sim. Eu não sei se trata só de ego ou se é uma questão de educação da parte masculina, porque um homem em miúdo é ensinado que os homens não choram, e Claro. quando tu vês disso, tu acreditas que não te podes queixar, mesmo que estejas a passar por alguma dificuldade. Muitas vezes é o próprio homem a querer esconder e a querer convencer-se a si mesmo que tens que resolver isto sozinho. É verdade, porque aquilo é um bocadinho cultural. Ou seja, o homem não chora, o homem não pode ser fraco e a menina não se pode masturbar. Ok? Isto é tudo cultural e hoje em dia ainda acaba por ser isso. Tu desde pequenino que ouviste dizer que o homem não chora, que o homem não se pode queixar. Não digas isso, não é nada. O que é que tu vais fazer quando és adulto? Simplesmente tu és a imagem daquilo com que te criaram. Se claramente nós temos incutido isso, automaticamente vai passar, e é por isso que muitos homens também não se queixam. Porquê? Porque têm essa sensação de que por exporem que algo não está bem, vão ser inferiores, vão ser fracos, não vão ser tão bons como outros homens, e aí está também um grande problema, e acabamos por cair outra vez num problema cultural. Sim, todos somos prejudicados com o machismo, os homens e as mulheres, não é? Isso é verdade. E vem daí, desses temas culturais, de tens de ser macho, não podes chorar, oprime de emoções. Tens de ter o controlo, te comandas, o homem ser comandado. Começam logo a dizer, a mulher é que veste as calças em casa. Aham. Ok, é verdade. Quantas vezes não ouvimos este termo porque alguma mulher tenha... Não quer dizer que... Porque às vezes é um bocadinho... Tem os dois um bocadinho... Não é bem controle sobre os dois, mas os dois têm controle da situação. E o facto de, à frente de um homem, uma mulher dar uma opinião ou dizer, olha, vamos ali, e o homem vai, isso já acaba por ser um bocadinho um olhar de lado. Então imagina algum homem que vai admitir que tem uma disfunção erétil. Claramente vai tomar um Viagra e faz de conta. Outro faz de conta. Mas sim. Todos estes problemas, quando não são discutidos, vamos pôr a questão desta forma. As pessoas procuram-te mais à procura de resolverem o problema que elas têm, ou à procura de resolverem o problema em função da outra pessoa com quem estão? Porque isto muitas vezes é provocado pela própria relação, não é? Imagina, eles procuram-me porque sentem-se mal, porque, por exemplo, não conseguem dar prazer a outra pessoa e não por elas próprias. Ou seja, procuram uma solução por causa do outro lado, da outra parte, Mas falando das mulheres. Sim. Mas sentes que há incompreensão do outro lado? Eu, como nunca falei com os homens, não sei. Eu só sei um lado da história, não é? Existem três. A dele, a dela é aquela que nunca ninguém vai saber. Por isso, eu tento avaliar e muitas vezes tento-me pôr um bocadinho e faço quase ali, tipo, polícia bom ou polícia mau. Olha, alguma vez questionou, alguma vez partilhou? Não. Quando dizem que não, eu já não posso sequer julgar, e nem devo sequer julgar, porque eu estou a atender aquela mulher que está à minha frente, que me está a contar o lado dela, que me está a dar uma realidade, e eu tenho que muitas vezes ter muito cuidado com aquilo que digo, senão eu chego a casa, vou criar uma discussão naquele casal e posso tirar um divórcio. Às vezes as coisas correrem mal. Isso é importantíssimo. É uma porque responsabilidade. no tal estudo que fizeram, que concluiu que muita gente não tem relações sexuais mais que uma vez por mês, num ano. Quando tu ias analisar se isso era mais marcante no homem ou na mulher, partia-se do princípio que seria mais na mulher, exatamente pelo que tu falaste há pouquinho, que é a mulher não se sente valorizada pelo homem no dia-a-dia, ou há aquele machismo que só está lá na hora do ato sexual. E curiosamente concluíram que na franja em que há menos atividade sexual já não é isso que se passa, porque esse género de relação em que o homem procura a mulher só na vontade acaba por ter mais frequência, porque a mulher acaba por ceder em algum ponto, não é? Eu tenho que agradar, isto tem que acabar por acontecer. Mas no que toca àquela franja que tinha menos frequência sexual, já há um equilíbrio na resposta entre homens e mulheres de simplesmente eu não tenho vontade. E o que concluíram é que isso tem a ver com
falta de interesse provocada por feridinhas pequenas que nós não sentimos no dia-a-dia, mas que é aquele problema de pá, isto aconteceu e nós não comunicámos e não ficou resolvido. E uma vez é uma vez. E quando isso acontece durante anos, acabas por perder todo o encanto que tens pela pessoa simplesmente porque muitas vezes não falaste com ela. Sim, por exemplo, se tu pensares no início, uma relação pode funcionar ao fim de uma discussão terminar em sexo. Ao fim de anos e anos de relação, as coisas não funcionam assim. Claramente, se pensarmos logo nisso, claramente há aqueles arrufos e tu acabas por ceder muito, tu acabas por ser um bocadinho calejado e fogo, ele nestes anos quase que nunca me elogiou. Porque a verdade é, se pensares qual é aquele homem, eu tenho este vício. E assim, tu hoje não disseste que eu estava bonita. E assim, estás todos os dias. E eu, mas qual é que é o problema? É que naquele dia, se calhar nós fizemos alguma coisa diferente, nem que seja um raio de um eyeliner, e ninguém notou, ok? E é aquela necessidade de... Isto o problema também vem um bocadinho de nós, está bem? Isto pode ser dos dois lados, que é a necessidade que nós temos de aprovação do outro para nos sentirmos valorizadas. Então, se não há estes toques pequeninos, a verdade é que depois nós ficamos, ok, ele nem reparou. Ora, até comprei esta roupa, até pus esta cor que ele gosta, até é chamativa. E depois nós vemos que nem sequer me deu bola. E tu começas a perceber e a achar que do outro lado também há desinteresse. E depois isto aqui há um confronto que é, os dois encontram-se e os dois acham que há desinteresse. Mas os dois estão a achar que o desinteresse está do outro lado. Ok? E quando se os dois pusessem a falar um à frente do outro, ai, mas eu pensei que tu é que não querias. Ai, mas não, eu pensei que tu é que não querias. Então depois vamos ter aqui um bocadinho este conflito por causa destas feridas, sim, que vão acontecendo ao longo dos anos, vão somando, vão fragilizando a relação. Porquê? Não há diálogo. Ou seja, em tudo na relação começa pela falta de diálogo, seja na parte corriqueira do dia-a-dia, ou seja no sexo na cama. E isto leva a que 1 em 4 pessoas tenha sexo 10 vezes ou menos por ano. Sobretudo Estamos 5 aqui nesta sala. Sobretudo das 3. Tendo em conta que vocês os dois partilham, são um. Porque vão ter a mesma numeração, não é? É verdade. Claro-me fora desta. Pela tua experiência, as pessoas que procuram resolver disfunções sexuais trazem mais causas puramente físicas ou do foro psicológico? Ora bem, pensando que hoje em dia a doença do século é stress e ansiedade, o pavimento pélvico tem uma resposta e intenção diretamente para isso. Por isso é um dos grandes dos precipitadores, por isso é que, sinceramente, falta de hábitos saudáveis durante o dia-a-dia. E juntamente com o stress e a ansiedade, aquilo que está provado, aquilo que nós temos verificado, e já mudámos um bocadinho este mindset a nível das disfunções que sejam pélvicas, falando assim um bocadinho no geral, tem a ver com a falta muitas vezes de mobilidade pélvica por tensão da musculatura pélvica e por nós não sermos simétricos no nosso dia-a-dia, ok? Porque nós automaticamente vamos ter desequilíbrios na musculatura, ou seja, um lado vai estar mais encurtado e o outro lado vai estar mais alongado, ok? Isto vai descentrar e vai fazer com que haja desequilíbrios e vai fazer com que haja diferentes sintomas. Depois, nós temos de perceber que a parte do pavimento pélvico absorve muitas funções. E tu podes ter uma perda de urina, porque se calhar até é o mais fácil, tendo em conta das tensões onde tens, mas pode ser uma dor na relação sexual, pode ser obstipação. Pois nós podemos ter aqui um conjunto de fatores que facilmente vão levar a uma disfunção. E eu costumo dizer que nós trabalharmos naquilo que é simples no nosso dia-a-dia, beber água, fundamental. Então quem toma pílula tem que beber água à fartazana. Está bem? Sabemos que a água tem uma importância enorme em todos os fatores do nosso corpo e na saúde pélvica também é fundamental. Pois alimentação, exercício físico, isto tudo é fundamental. E se tu vires, nós temos uma taxa de população muito sedentária, ainda vocês falaram isso no outro podcast. Okay? Ela viu. Está bem? Claramente vamos perceber que aquilo que está na base, que é a nossa parte pélvica, vai sofrer com isso tudo. Por isso é muito fácil, nós temos aqui os nossos hábitos dia-a-dia, é muito também nisso que eu trabalho na parte educacional, ok? É a minha vertente grande na minha atuação é a parte educacional, porque se nós mudarmos os nossos hábitos, nós mudamos a nossa saúde pélvica e não é preciso, depois temos ali o autoconhecimento que é outro campo, ok? Mas claramente se nós mudarmos só estes hábitos, claramente vamos mudar um bocadinho esta mobilidade do nosso pavimento pélvico, esta reatividade, e depois também vamos ter claramente diferenças quando falamos a nível da parte da disfunção sexual. Quem tem tensão e tem alguma dor gerada, porque a maior parte das disfunções sexuais
Se for por algum fator a nível psicológico, ele vai gerar tensão. Porquê? Imagina que alguém tem um trauma associado, uma relação abusiva, ok? Até, ainda bem, que acaba por conseguir terminar e vai para outra relação. Também já aconteceu isso. É que quando a fisioterapia pélvica não pode mesmo trabalhar sozinha, tem que trabalhar em equipa multidisciplinar, ok? A parte da psicologia é fundamental. Então imagina que aquela pessoa, naquele momento, naquele ato, vai buscar todas as memórias e a parte pélvica vai se defender e vai contrair. Ok? Isto não é uma contração involuntária, que é um dos termos que nós falamos muito associado ao vaginismo, que agora já não é bem denominado assim, mas claramente que é aquela tensão que é gerada e que muitas vezes não permite uma penetração. Isso não é uma contração involuntária, é uma proteção do nosso corpo. Está ali algum gatilho, muitas vezes nós não conseguimos perceber bem o porquê. Pode não ser até diretamente com a parte da atividade sexual, do sexo em si, que tem algum trauma associado com isso. Mas claramente que o pavimento pélvico, quando nós estivermos inseguros, ou vai-nos carregar ali algum gatilho e ele vai tensionar. Okay? Porque sabemos que há uma relação muito enorme desses fatores do stress e da ansiedade, a resposta aumenta logo, então quando temos gatilhos na parte psicológica, ainda pior. Se formos a ver, isto é aqui o mundo. Se consegues juntar aqui um conjunto de factores, claramente vais analisar e vais pensar assim, fogo, a minha saúde pélvica também está afetada e eu não trabalho com homens. Ok? Tu tocaste aí nos 2 principais pontos de foco da BMS, que são a nutrição e o exercício físico. Pela tua experiência, é justo dizer que se eu tenho bons hábitos ligados à nutrição e ao exercício físico, eu tenho mais probabilidade de ser saudável em termos de zona pélvica? Sabes aquilo que para mim é regra em qualquer disfunção pélvica, seja qual ela for? Mobilidade? Um exercício só. Squat? Não, mas sim, mas não é esse o meu preferido de eleição. Não é cócaras, não? Peso morto. Não sabia. Sim, esquece. Top. Espetacular, porque estás a trabalhar a cadeia posterior toda, estás a dar ali um foco na mobilidade pélvica, porque queres estabilizar tudo e queres mover exatamente o sitinho onde na parte interna está a parte pélvica. Epá, eu cada vez fico mais contente com este episódio, que eu hoje de manhã fiz peso morto. Então tu hoje trataste a tua saúde pélvica. Mas sim, a verdade é que o exercício, esquece, eu trabalho muito com exercício e a Rita sabe pelas conversas que tivemos. Para mim, o exercício é a minha primeira ferramenta de trabalho, ok? Eu vou usar e vou abusar dele, vou mandar toda a gente treinar, vou mandar toda a gente, porquê? Se nós não trabalhar, estamos todos os dias na mesma posição. Imagina se eu estou o dia todo aqui sentada, claramente não vou estar aqui bem porque estou a ser filmada, não é? Mas claramente já estaria aqui assim toda enrolada atrás, toda caída. Que movimento é que eu tenho a nível do corpo, a não ser a minha parte da face que está aqui a trabalhar, pronto, e aqui a compensar com a parte superior da respiração. Então imagina, a parte pélvica são músculos. O que é que acontece a um músculo não tem estímulo de alongamento? Automaticamente começa a encurtar, também não vai ter capacidade de gerar força, ok? Se nós pensarmos a parte pélvica são músculos, ok? Quanto mais movimento e amplitude e mobilidade, está bem? Quando falamos em mobilidade é isto, é percorrer toda a amplitude que aquelas estruturas têm a capacidade de criar em comprimento, automaticamente se a estrutura não explora, também depois não vai conseguir gerar força, porque vai perder qualquer estímulo. E nós temos que perceber que o nosso cérebro tem um mapa do nosso corpo, tem um mapa corporal. E todas as estruturas que acabam por estar ali um bocadinho em off, acabam por não estar tão salientes no nosso cérebro, no nosso mapa corporal. É a mesma coisa que eu agora começar a fazer fricção neste braço e vou dizer que sinto mais o meu braço esquerdo do que o meu braço direito. E este até tem uma manga, ok? Por isso temos que perceber que existe aqui um conjunto de fatores e que nada no nosso corpo se trata e se explora sem movimento. Okay? O movimento é a base do corpo. Para que é que nós temos tantas estruturas aqui a nos sustentar, a nos mover? Para produzir movimento. Por isso sim, eu recomendo movimento a toda a gente. A parte pélvica adora movimento, claramente. Por isso é que, sim, o agachamento, para mim, é o meu grande querido menino, porque temos muita amplitude, principalmente a nível da anca, conseguimos ter muita mobilidade pélvica, mas depois também gosto muito do peso morto pela particularidade em si, de conseguirmos focar ali mesmo no eixo de movimento, que é aquilo que muita gente tem dificuldade de fazer e por isso é que muito peso morto é feito de forma errada. É mesmo interessante falar nesse trabalho multidisciplinar e cada vez vemos mais pessoas a falar sobre isso. Eu sinto que só falta convencer os médicos. Sabes uma coisa? Porque é que temos que convencer os médicos? Nós temos é convencer as pessoas que aquilo que dizemos é credível. Eu costumo dizer que, e por isso é que eu gosto destas coisas e de trabalhar em equipas. Eu não gosto de trabalhar sozinha, porque eu sozinha posso chegar a um ponto muito depressa. Mas eu daquele ponto para a frente não vou chegar longe, ok? E nós queremos mudar mentalidades e queremos mudar o mundo. Claramente temos que nos juntar todos. Porquê?
eu tenho um papel, vocês têm outro papel, e o meu papel não vai ser menos, mas se calhar vai ser mais quando aliado a alguém de outra área que se complementam. Isso é fundamental e não é ver aqui guerras, nem porque ele agora está a trabalhar com isto e no aquilo. Qual é o problema? A pessoa está bem, está-se a mover, está a cuidar dela. Ótimo, excelente. O que é que interessa se foi com o profissional A, B, C ou D? Se calhar se passasse por um fisioterapeuta primeiro, se calhar corrigia logo ali a dor e tinha um potencial, uns ganhos muito maiores. Sim, mas se calhar aquele profissional até está, falando em PTs, acabam por estar na área de... até está vocacionado para a reabilitação, até tem muitas noções, ok? Porque depois vai muito do estudo, o conhecimento não é de ninguém, ok? Eu posso simplesmente ir para a internet, começar a ler artigos online, começar a explorar e daqui a pouco claramente vou ter conhecimento das estruturas e todos vamos chegar ao mesmo ponto. O movimento é importante e essencial. E nós temos que perceber que se nós nos juntarmos, claramente conseguimos mudar mentalidades. E não precisamos dos médicos para nada, ok? Eles vão chegar lá ao caminho deles, não adianta. Isso é uma guerra que não vale a pena comprar. E pronto, e automaticamente já estou numa mentalidade de que a verdade é que se eu estiver convicta na mensagem que eu quero passar, se eu arranjar formas da mensagem chegar o mais longe possível e ter pessoas que vão se aliar a mim, que têm a mesma forma de pensar e que estamos todos no mesmo rumo certo, para que é que queremos médicos? Não nada. Sim, Okay? sim. Eles vão ser apanhados no meio do caminho. Ou seja, realmente esta malta está toda aí para a direita. Então espera, eu também vou, não vou sozinho para a esquerda. Sim. Agora, quando nós estamos focados em atacar a parte médica porque diz, agora não pode fazer exercício físico, agora tem que fazer repouso, porque coisas que nós já sabemos, oh Deus, está completamente desatualizado. Então porque é que eu tenho que focar no problema e não me foco na solução? Sim, em convencer as Quantas pessoas. mais pessoas pudermos a mover, quantas mais pessoas provarmos que realmente o movimento não é um bicho-papão, ok? Claramente nós não ficamos como os maus da fitas. E se continuarmos a atacar a parte médica, chateá-los imenso, a dizer, olha, isso está errado, vamos ser os maus da fita, porque quem somos nós? Bem, bom ponto de vista. Isso é tal regra que... E temos bons médicos também, não vamos estar assim mal. Sim, estou aqui a generalizar. Estamos a generalizar, a falar do mal, não é? Claro, estamos em Portugal, só se fala do mal, não é? Claramente. Mas sim, a verdade é que é um bocadinho que temos muitos bons médicos, ok? Que têm muitas referências, reencaminham, ok? E isso também ajuda a mudar, claro. Mas acho que pronto, nós temos é que mudar a informação que chega às pessoas, isso é que é importante. Independentemente de onde ela vem, do profissional que vem, desde que seja a informação certa, o importante é que ela chegue e que se dissipe. Sim, mas esses bons médicos deveriam ser a chave para resolver um problema quando é inevitável. E tu depois tens aquela estatística que diz que 3 em 4 pessoas que procuram um médico vão procurar resolver um problema que nunca teria aparecido se a pessoa tivesse cuidado de si própria. Sabes uma coisa? Se as pessoas sabem que o exercício físico, a alimentação saudável e tudo, hábitos saudáveis, previne todo tipo de doenças, ajuda a estabilizar doenças, porque é que as pessoas vão procurar um médico? Porque não querem trabalhar na solução. Querem um rótulo. E eu tenho-me apercebido isso muito das pessoas. Pessoas querem um rótulo na testa, a dizer eu tenho este problema, então eu não preciso fazer nada porque já o tenho. Okay? Uma desculpa. Sim, é uma desculpa, automaticamente, porque se eu tenho um problema, ok, eu até posso não querer saber o que tenho, mas até tenho outras vias. Se eu só me foco na parte médica, é porque aquela pessoa tem esse mindset e ela vai fazer o caminho dela e um dia vai chegar lá e vai perceber, fogo, lá atrás eu devia ter procurado. Outra pessoa até devia ter, não é às vezes vai ao médico, mas procura o resto, comece já a tratar, porque colocar o rótulo de tem isto não vai mudar em nada aquilo que a pessoa tem. Por isso é que o exercício é tão importante e está em todas as doenças e cada vez vai estar mais e que felizmente comecemos a falar cada vez mais de prevenção, ok? Que isso é importante. A gente procura-me a nível das consultas pélvicas porque tem uma disfunção. Eu vou ficar feliz muito com isso, né? no dia em que alguém me disser assim, olha, não sei o que é que venho aqui fazer, não tenho queixas, mas quero aprender. Vou ficar feliz quando eu tiver que dar consultas para as pessoas aprenderem o que é a saúde pélvica delas. Aí eu vou ficar muito feliz. Já fico feliz por procurarem, porque assumem e vêm, mas vou ficar ainda mais feliz quando passarmos para a prevenção. Que isso é que vai poupar imenso dinheiro neste país e vamos andar aí todos felizes. E com bom sexo, ok? E com bom sexo. Sim, porque a função da musculatura do pavimento pélvico tem uma ação direta na intensidade que o sexo é. Quando falamos em orgasmos, está bem? Quanto mais nós tivermos uma musculatura do pavimento pélvico funcional, melhor é o orgasmo, está bem? Ok, por isso claramente todos temos tratado a nossa saúde pélvica. Tá bem? É interessante também. Agora eu entendo muita coisa. Pois. Não vai ser assim, Rita, temos que treinar estes músculos. Aquele forcing. Não tenho nada a ver com isto. Vanessa, nós temos uma tradição neste podcast
que são algumas perguntas rápidas. A primeira delas é: treinas e o que é que ganhas com isso? Seja sim ou não a resposta. Não treino. Começo que ganhas sexta-feira com de isso? novo. O que é que ganho com isso? Principalmente saúde mental e bem-estar. Não, com não treinar. Com não treinar? Ui, muitas dores de cabeça, porque perdi o meu escape, o meu liberta-tudo, o meu bichinho, e desde que parei de treinar não me sinto eu, é verdade. Porque o exercício entrou assim numa fase complicada e claramente passou a fazer parte da minha vida, com a Ritinha, e claramente que tenho sentido muita falta disso, e agora estou na fase em de voltar a treinar, porque depois é difícil, mesmo uma pessoa sabendo tudo de bom que traz, é difícil voltar a entrar no ritmo, encaixar na agenda, mas sim. No princípio volto sexta-feira, se não voltar, vou estar aqui gravado. Não é se não voltar, está escrito. Sim, sim. Que conselho é que darias a alguém que não treina? Começar a treinar ontem. Ontem, para ontem. Para ti, portanto, este conselho é para ti. Sim, para mim que eu tento dizer sempre isto. Quando é que eu vou? Ontem. Quando é que eu vou? Ontem. Porque a verdade é que basicamente nós nunca podemos pensar vou fazer sexta-feira. Tenho que pensar, eu já devia estar, porque senão nós arranjamos sempre desculpas, que é o nosso problema. Sim. BMS são as iniciais de Body, Mind and Soul, a união de corpo, mente e alma. Porque é que, na tua opinião, é tão importante unir os três? O que é que seria um corpo sem uma mente sem um corpo e um corpo e uma mente sem uma alma, que é a essência de nós? Correto? Gostei. Acho que se tu quiseres dividir os três, é um bocadinho impossível, porque tu a falares no corpo tens de falar na mente, ao falar na mente tens de falar no corpo, falar na alma tens de falar nos dois. Não é algo que claramente vocês escolheram na perfeição e muito bem, porque a verdade é que isto é a nossa essência, porque aquilo que nós temos cá é o corpo e a mente, e aquilo que depois fica é a nossa alma e é o reflexo disso. Muito obrigado. Um livro que recomendes e porquê? O Atlas da Via, está bem? Que é para toda a gente. Eu não sou de ler livros, já tinha dito nisto. A verdade é que não sou. Assusto-me um bocado com o tamanho dos livros, porque sofro por antecipação de não o acabar de ler e ter medo de me esquecer de alguma coisa. Ok? Mas sim, o Atlas da Via e tudo o que for livros de autoconhecimento, para percebermos um bocadinho como é que funciona a nossa vulva, a nossa vagina, está bem? Que são coisas diferentes. Informem-se, homens, está bem? Existe uma vulva, uma vagina e um clitóris, está bem? Descubram o que é fundamental, ok? Mas sim, que é tudo o que nós conseguimos ler, tudo que seja livros a nível de autoconhecimento, ok? Para fugirmos um bocadinho à pornografia. Também, porque existem bons livros, sim, existem. E claramente vão-nos dar mais informação em real do que propriamente a pornografia. Olha, Vanessa, tive a oportunidade de conhecer o teu trabalho muito de perto e de te acompanhar. Foi um prazer enorme. E quando não estávamos no nosso consultório amoroso, estavas a transpirar conhecimento e sabedoria sobre a fisioterapia pélvica. Nunca o fizeste porque eras obrigada, ao que quer que seja, mas é porque nota-se que fazes as coisas com muita paixão, e eu gosto de pessoas que têm paixão pelas coisas, que se agarram, e admiro mesmo muito isso em ti. Sei que tens um coração bonito, sei. Olha, assim vou ficar emocionada, isto não pode ser. É de coração. E levo um bocadinho da força que me passaste comigo para toda a vida. E obrigada por eu também adorei os teus treinos. Sexta temos que conversar para voltar, está bem? Ok. Está bem? Sim, claramente, lá está, não te conheço, não é? Mas claramente estás com a Rita, é muito bom sinal. Estou aqui juntos neste projeto ainda mais, também a construir algo mesmo bom. E a verdade é que tu foste claramente a psicóloga, né? Vamos buscar o podcast anterior, mas claramente foste a minha PT, a que mostrou realmente uma realidade diferente do meu corpo. Isso foi muito importante. Mesmo uma realidade diferente do que é o corpo, do que é a nossa imagem corporal, e um bocadinho também da nossa essência. E lá está o nosso consultório durante os treinos, amoroso, sem fofocas. Mas sim, claramente que foste tu que me deixaste aquele bichinho de que realmente treinar pode ser bom, e a importância de termos uma pessoa que nos acompanhe, que realmente nos acompanhe e que nos compreenda, que eu acho que é um bocadinho isso que muitas vezes falta no mundo do exercício. Alguém que não nos esteja só a debitar um plano, mas que olhe para nós e que se veja que é um dia mau. Ok, vamos, então está tudo bem, vamos fazer o mínimo, ok? Que é essencial para estarmos ativas, para cumprirmos com o nosso treino. Isso para mim foi muito importante, porque a verdade é que eu desisti sempre de treinar. Com as pessoas que tive, chegou a um ponto, fiquei revoltada mesmo com a questão de não me compreenderem, de ser um dia mau, de ser uma fase do ciclo má, em que estava esgotada, já sabes que a minha vida é um caos. E claramente tu trouxeste-me aquele equilíbrio de que treinar pode ser bom
E isso ficou sempre aqui na marca, aqui no peitinho. Fico muito feliz. E eu não te conhecendo de longa data, agradeço toda a tua frontalidade mesmo a falar para os homens, porque eu acredito que é algo que nós temos que aceitar e temos que ouvir, e é necessário aprender. Não faz sentido tu partires do princípio que há coisas que são masculinas e outras femininas, e é assim porque é. Simplesmente as pessoas ainda não se deram ao trabalho de aprender. Sim, porque eu não estou aqui a falar mal dos homens também, não estou. É mesmo só dizer a culpa é de ambas as partes, ok? Porque acaba por haver, lá está, um lado nosso que nós não mostramos, nós também não exploramos, depois também acaba por haver um lado do homem que também acaba, se calhar, por não nos conseguir compreender. É uma barreira que tem que ser quebrada pelos dois. Mas obrigada pela aula que deste ao meu. Ótimo. Depois posso tirar dúvidas. Ai, não falámos aqui de uma coisa muito importante. Olha Tem nisso. que ficar neste podcast. Gente, tirem essa aversão dos brinquedos sexuais. Bem. Estou cansada desses comentários. Tens noção que eu vou à loja da Primor e fico lá a ver e estou assim, olha, saber o que é que tem de novidades e o que é que este faz, o que é que outro faz. E eu só peço um bicho de 7 cabeças porque estou naquelas prateleiras com aqueles brinquedos sexuais todos com vibradores. Gente, vamos lá. Espera aí. Isto é tudo muito esquisito para mim, porque primeiro Primor para mim era uma empresa... É para tu veres, quando já evoluímos estamos, que é ou aceitamos que eles existem e os incluímos, ou temos uma Primor que os mete logo ali à disposição na fila das caixas para pagar. Espera aí, ele vai dizer. Sabias que este não é Primor de... Não, é a Primor. Tens no Nova Arcada, tens lá a Primor, ok? Tu entras, vais sempre em frente, passas um pilar, está ali à esquerda, assim, enorme, lindo. Tem lá todos os tipos, feitios, formas, é ao gosto de cada um. Do Primor freguês. começou por ser para mim uma empresa de charcutaria. Não é de e cosméticos. derivados. Não quero estar a dizer erros, Pois, o que é? depois, através da Rita eu percebi que também é de cosméticos. Sim. Agora está ligada a brinquedos sexuais. Está, sim senhora, muito bem. Começa a ter receita de muito comprar bem. um Sim, restaurante. tu se fores a ver, também tenho as coisas mini da Control no Continente, também não vamos por aí, ok? É aquele corredor que toda a gente evita também. Sabe-se a versão, não percebo qual é que é o problema, está bem? Às vezes eu gosto de passar para ver se tem novidades. Mas a verdade é que os brinquedos sexuais, ok, existe uma aversão muito grande quando se diz levar isso para o meio da relação. Eu diz, você é substituído por um brinquedo? Para que é que tu precisas disso? Não me tens a mim? Eu tinha mesmo que falar disto, que eu já me estava a esquecer. Isto é fundamental. Quando eu pensei no que tinha que falar, eu pensei, temos que falar disto. A verdade, olha, falta o conhecimento e na área pélvica é fundamental. Faz vibração, então o nosso tudo que é músculo adora vibração. Ok? Se temos aquelas maquinazinhas lindas que andam aqui assim, esqueci-me do nome delas. O quê? Não, aquelas máquinas que têm as bolinhas que fazem aquelas pistolinhas. Porquê é que não podemos ter um vibrador a trabalhar músculos tão internos e que a máquina não chega lá? Obviamente aquilo, pronto, pode chegar para muitos, não é? Mas, obviamente que vamos utilizar aquilo que é próprio. Por isso, claramente, nós todas devíamos ter, não é um leque, devíamos explorar todos os tipos de formas de vibradores, perceber as funções, as velocidades, as ondulações, mais intenso, menos intenso, porque nós assim, só assim é que percebemos aquilo que gostamos ou não gostamos e de que forma, ok? E não tem mal nenhum, não é substituir, porque aquilo não tem vontade própria, o homem tem, não há cá robôs para te substituir aquilo que não quer substituível, está bem? Isso, gente, é para explorar, ok? Tem a aversão de levar para o casal, explorem-se separados e depois percebem onde é que aquilo encaixa. Sozinhas e sozinhas, não é? Sim, claro. sim. Porque pode claramente não funcionar no meio da relação e está tudo bem porque não é necessário. Mas se calhar para alguns, de vez em quando dá ali um up, está bem? Agora, individualmente, usem e abusem. Mas eu sou um testemunho de porque é que isso acontece nos homens, porque tu falas em aversão e eu concordo totalmente, porque é social isso. Entre os homens há aquela ideia de eu não posso testemunhar que eu uso brinquedos sexuais porque quer dizer que eu não tenho acesso a mulheres. E com a minha parceira sexual eu não uso brinquedos sexuais porque isso seria desvalorizar a minha performance. Sabes porquê? Eu sempre Sabes me porquê? diverti mais com Qual brinquedos é a sexuais. forma do brinquedo sexual que as mulheres usam? É a forma do Bem, gente, parece normal que o homem olha para aquilo, isto vai-me substituir, ainda para mais tem mais vida às vezes com muitos homens, claramente que vai substituir, não é? Mas depois pensamos assim, ok, é no momento em que o homem não está, é claramente um autoconhecimento, ok? Um autoprazer, nós temos direito a queremos ter prazer por nós mesmas, ok? Sim. Não querer ter só prazer com
um parceiro. Tenho direito, apetece-me hoje, apetece-me agora. Não tenho homem. Ok, tudo bem, mas eu tenho direito a ter essa vontade própria. E pode ser muito até usado, e nós, a nível da parte pélvica, da fisioterapia pélvica, usamos muito como uma ferramenta de trabalho. E tens noção de quanto difícil é eu dizer a alguém: olha, sabe, se tivesse um vibrador era ótimo, porque nós podíamos aplicar esta técnica, isto assim, ia ser ótimo. Tens noção do difícil que é explicar isto a uma consulta e alguém ficar assim com uma cara de tenho que ir comprar um vibrador, onde é que vou esconder, como é que vou fazer, ok? Principalmente os estimuladores do clitóris, que de forma alguma se comparam a essa estrutura que estávamos a falar do Sim, são pênis, diferentes, não é? mas há muita gente que não compreende sequer o que é. Sim, mas é mesmo interessante para te descobrires os teus pontos de prazer. Sim, e... porque muita... Se vamos falar aí, agora vão morrer. Então... Sim, se nós começarmos a falar como é que um homem consegue estimular um clitóris, o que é que eles se lembram? Pornografia. Não funciona, gente. Pelo menos comigo não. Ok? A forma em si, ok? Por isso, eu acho que realmente os homens, não sei, comprem um, experimentem em alguma zona do corpo vosso e percebam porque é que aquele aparelho existe, o que é que ele faz e como é que nós o podemos replicar, que isso é importante, ok? Porque há muito essa dificuldade de perceber como é que nós vamos estimular o clitóris de uma mulher, ok? Por isso é que inventaram exatamente um aparelho para fazer isso. Por alguma razão há de ser, deve ser uma indireta. Está a disparar em todas as direções. Eu só aprendo. É para ficar a pensar, não é? Quem quer realmente percebe assim, ok, tenho que averiguar se afinal há aqui mais alguma coisa que eu posso fazer. Não, até corre muito bem. Corre muito bem, ótimo, excelente. Ok, mas se calhar vai haver muitos que vão não correr assim tão bem, porque muitos saltam os preliminares à frente. Já começámos a falar por aí. Saltam os preliminares à frente, já muitas coisas se perdem. A não ser que pelo meio se lembrem de que aquela coisa existe cá fora. É importante a mulher também se sentir à vontade para se estimular, não só sozinha, mas na relação com o homem. Não é? Porque às vezes é um bocadinho... Lá está, a necessidade que nós achamos que temos que agradar o homem e que eu não posso fazer nada mais que não seja para me agradar. É, mas até perceberem que isso ainda dá mais prazer ao homem, não é? Pois dá, claramente que dá. Pois está. E eu é que sou a melhor pessoa Claro, para e falar disso. temos a quem é que a melhor pessoa para nos responder. Vanessa, onde é que te podemos encontrar? Quem não te segue, Eu quero quem só não dizer conhece. uma coisa, espera aí. Primor, patrocina-nos. Sim, acho que sim, merecíamos, não é? Depois lá entendes como é que engaixas isto no episódio. Vanessa, onde é que as pessoas te podem encontrar? Quem não conhece o teu trabalho, onde é que te pode acompanhar? Como é que nós percebemos o que é o trabalho da Vanessa Pinheiro? Então, eu tenho a minha página profissional de fisioterapeuta pélvica, ok? No Instagram, que basicamente é o que funciona para mim, que é Vanessa Pinheiro _saúde na mulher, ok? Por norma, vocês vão entrar lá e não vão ver grande coisa a falar sobre disfunções sexuais, né? Sobre sexo, porque estou focada em passar informação noutra área por causa dos projetos que vão sair a nível do online, ok? Mais na saúde da gravidez e do pós-parto, ok? Por isso é que não há grande conteúdo sobre esta parte, está bem? Esperemos que a minha vida me permita que eu fique muito livre para criar conteúdo para todos os lados, está bem? Que é para disparar para várias direções, está bem? E depois tenho o meu projeto que é a minha clínica VP Fisio e Saúde Integrada, que é assim o meu bichinho há 1 ano e meio mais ou menos, que é onde eu tenho basicamente uma clínica centrada um bocadinho na área da saúde da mulher, mas também que acompanha as fases todas, a parte da saúde materna e infantil, lá está, que cruza um bocadinho da gravidez, do pós-parto, assim um bocadinho, que é um projeto mais global, que tem outras áreas, não é só o meu, mas que é onde eu tenho a minha área no trabalho fisicamente, que é em Vila Verde. Onde eu já estive e só tenho a dizer coisas boas, porque tu fazes maravilhas. Da clínica, a clínica é uma clínica, mas a Vanessa só há uma mesmo. Obrigada. Vanessa, muito obrigado. Eu estou genuinamente agradecido porque eu acredito que é mesmo importante nós estarmos atentos a estes temas e não há desenvolvimento sem teres a vontade de aprender. É desconfortável, mas... Para mim não é. Sabes uma coisa que eu todos os dias acordo e a verdade é, pronto, quem me conhece e está comigo na minha vida de perto percebe que eu estou a vida toda em informações e a vida toda a procurar formações e a perceber, ok, o que é que me falta aprender. Porque sinceramente eu tenho esse instinto de eu hoje acordo e eu hoje sei mais que ontem, mas sei muito menos que amanhã.
Por isso eu não tenho problema nenhum em dizer assim, olha, não sei, isto tenho que procurar, realmente até é uma coisa interessante, vou procurar, porque nós não temos todo o conhecimento. E acho que quando nós achamos que o temos, é quando pecamos e realmente deixamos de ser bons profissionais. É quando dizer, eu já sei tudo. Quando alguém me vir a dizer isto, fica aqui gravado. Internem-me, claramente, porque eu perdi a minha sanidade mental, está bem? Porque eu acho que não vai haver conhecimento que eu possa ir buscar a lado nenhum que eu diga de, ok, agora já sei tudo aquilo que quero. Claramente que não. Quando nós falamos de uma área, e isto é uma área tão vasta e também como exercício é uma área tão vasta, nós temos sempre por onde aprender, por onde aperfeiçoar, há sempre coisas novas que estão a ser descobertas e testadas, ok? Por isso claramente nós não podemos mesmo, e eu não tenho esse problema de dizer que eu ontem sabia menos que hoje, mas amanhã ainda vou saber, hoje ainda sei muito menos que amanhã, está bem? Sem problema nenhum. Chama-se humildade. Humildade. Sim, senhora. Olha, Vanessa, muito obrigada pelo teu Obrigada tempo. eu Foi incrível. por me convidarem. Obrigado.